Olá, todo mundo. Meu nome é Fabiane Mandarino e eu sou líder da comunidade Jardim Oceânico. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando esse relato com vocês, de forma virtual. Esse ano, em 21 de maio, eu vou completar 17 anos de prática. Quando eu conheci o budismo, brevemente, para quem não conhece a minha história, eu estava acamada, eu tinha acabado de retirar um tumor e logo depois, em consequência disso, eu tive uma trombose. Eu estava meses sem conseguir andar e eu vim só passar umas férias aqui no Brasil e quando eu vi, eu não conseguia retomar a minha vida, né? Eu morava em Londres na época. E foi um momento de muito enorme sofrimento, porque eu não era budista, né? E eu não compreendia o porquê daquilo estar acontecendo comigo. Eu tinha 26 anos na época. Meu marido estava lá, o meu trabalho estava lá, meus amigos, minha vida estava toda lá. E eu me senti presa naquela circunstância, né? Prisioneira. E sofri muito. Até que um dia minha mãe me perguntou: será que não é para você voltar para o Brasil, essa situação toda? E aí, um dia, quando eu estava me sentindo muito mal, ela falou: vamos dar uma volta. Eu não podia andar. Então, eu fui deitada no carro, né? E de repente passamos por um apartamento em Copacabana e tinha uma grande placa escrito vende-se. E eu falei: para o carro. Achei o apartamento. Um apartamento enorme, era quase um andar em Copacabana. Na hora não pensei em dinheiro, não pensei em nada. Eu só sabia que eu tinha que parar naquele apartamento. E aí o porteiro, no domingo, o porteiro abriu a porta, como se eu estivesse sendo esperada. E eu queria explicar que era para ver o apartamento, que eu achei assim meio estranho. Ele abrir a porta para mim sem eu estar sendo esperada. E quando eu subo a esse apartamento, o que está acontecendo? Uma reunião do budismo, da Imoku Tosso. Era um dia de 10 horas da Imoku que estava sendo realizado naquele apartamento. A senhora abriu a porta e me disse: olha, no momento não posso mostrar o apartamento para você. E escreveu no papelzinho para mim: Nami Horengekyo. Mas se você quiser, eu mostro depois. E a gente está brevemente recitando esse mantra: Nami Horengekyo. Daí eu fui, peguei uma cadeirinha para botar minha perna para cima, porque eu não podia ficar de perna para baixo. E comecei a ouvir aquele mantra, me deparando sobre esse oratório, que era maravilhoso, um oratório grande, lindo, majestoso. E eu sempre tive muita atração pelo Japão. Estudei japonês por 3 anos na minha vida antes disso. E eu fiquei deslumbrada. E eu adorei a vibração do mantra e fiquei ali. No final, ela me perguntou: então você quer ver o apartamento? Aí eu falei: olha, eu só quero ir ao banheiro. Mas eu queria saber o que é isso aqui? O que é isso, budismo? Como é que eu faço para fazer isso? Onde eu vou para saber mais? Aí ela me disse, me deu o endereço de onde eu estava e eu descobri que atrás da casa da minha mãe tinha um centro cultural, né? Em Ipanema, que hoje não existe mais. Então eu consegui começar a praticar dessa forma, porque era muito pertinho, eu conseguia ir com a perna para cima, chegava lá, deixava minha perna para cima, mesmo desafiando ordens médicas, e comecei a frequentar todas as atividades que eu podia naquele local. Eu fiquei admirada com a conduta das pessoas, como me ajudavam na leitura, a fazer oração. E quando eu chegava, eu muito entusiasmada, compartilhava tudo com os meus pais. O que tinha acontecido naquele dia. E dentro de um mês, os meus exames até então não faziam resultado positivo. Os remédios não estavam fazendo efeito, só aumentava a dose de remédio. Eu ia ao hospital todos os dias fazer exame de sangue para medir a dose de um coeficiente que eu precisava atingir. E o sofrimento foi passando. E eu comecei a aproveitar aquele momento que eu estava prisioneira, né, dentro desse meu destino. E consegui transformar veneno em remédio. Né? Houveram vários benefícios com relação à união familiar naquele período, eu não estava ali à toa. E perguntei um dia, como é que eu faço para receber, para fazer parte oficial, para me tornar budista, uma vez depois de uma atividade? E o rapaz falou, basta pedir. E foi aí que eu falei, só isso, não tem que mudar nada, fazer nada. A gente fica achando que tem que raspar o cabelo, parar de fazer alguma coisa, comer alguma coisa, e não tinha nada. Era só pedir, era só querer. E foi o que eu fiz. E dentro de um mês de prática, recebi meu Gohonzon e determinei, sem que ninguém me dissesse, nunca pedi nada a Gohonzon, não sabia nem que podia. Determinei como seria minha vida dali para frente, quando eu voltasse a Londres. Escrevi tudo, pedi tudo, determinei, falei com as pessoas que eu precisava falar, e assim foi. E assim foi minha vida desde então, transformando veneno em remédio. É,
A minha grande luta aqui no Jardim Oceano, para quem sabe, estou falando agora com líderes, né? Um relato específico para liderança. Eu ficava muito apreensiva, porque eu via que várias pessoas estavam deixando o país e os líderes estavam sumindo e as pessoas se mudavam da localidade, até que um ponto fiquei eu. Meu receio era de que eu também precisasse me mudar, né? Que meu marido não é daqui. E houve conversas, inclusive, sobre isso, e que não ia ter ninguém para organizar as atividades, que não ia ter ninguém para fazer as coisas. E eu fiquei muito aflita com isso, sabe? Aí uma vez uma líder numa visita falou que é a nossa vida, né, que precisa da organização, não o contrário, né? E, e eu, dentro dos meus estudos, vi que precisava atuar, mesmo que fosse aquele dia. Não importa se amanhã eu vou estar aqui ou não vou estar aqui, mas naquele dia eu vou dar o meu melhor aonde eu estou em prol do Conselho. Então foi o que eu fiz. Eu parei de antecipar que algo de ruim pudesse acontecer com a organização e passei a dedicar o meu melhor e orasse para que fossem criados valores dentro do meu distrito, dentro do meu bairro, né? E assim foi por anos. Durante toda a pandemia, eu consegui administrar. No início me sentia até um pouco sozinha nesse sentido, porque eu ficava com medo de eu não conseguir dar conta e a coisa não acontecer, não fluir. Fui orientada a seguir em oração e foi o que eu faço até hoje. Hoje tenho muito, imenso orgulho de ver líderes florescendo ao meu redor, né? Propagando a helenística junto comigo, trabalhando em equipe, de forma organizada, estruturada dentro da organização, porque a organização se chama organização não é à toa, a gente tem que de fato planejar as coisas para as coisas acontecerem. Se Sansei não tivesse organizado, ele não teria visitado, expandido o Conselho em 192 países e territórios. Então, com esse primor, com esse caráter de organização, comprometimento e dedicação de Sansei, que nós deveremos seguir passo a passo, dia a dia. Não importa se o outro está fazendo, o que importa é levantar-se só todos os dias, orar para essa propagação do Conselho. Né? Teve uma visita que eu fiz ao Centro Cultural, consegui recentemente visitar, determinei que dentro de uma viagem de trabalho eu consegui fazer no Daimoku da libertação do meu karma. Eu tenho uma questão com a minha relação profissional aqui no Brasil especificamente, e eu orei com muito vigor, sabe? E o que eu senti foi de fato uma conexão com o mestre ali. Fiz um outro relato outro dia, convidando vocês a também a visitarem, lembrando sempre de que o Corron está dentro da gente, tá? Então, a minha mensagem é essa para vocês, de dedicação plena. Eu continuo na minha luta profissional, acabando encontrando budistas pelo caminho. Ontem, terça-feira ontem, uma colega de budismo agradeceu por ela ter retomado a prática por minha influência, no sentido, né, do sentido de eu não ter desistido, não ter deixado ninguém para trás, ter essa preocupação. E com vários incentivos, após um ano, essa pessoa se tornou muito próxima, começou até com uma coisa de relação até de trabalho, mas o foco principal foi a prática dessa pessoa. E hoje ela está retornando com firme e forte, com muita gratidão, unindo o coração dela com o mestre. E tenho essa missão também que por onde quer que eu passe, onde o meu currículo vá, que o Conselho-Ufa vá na frente, tá? A gente começa a colocar a organização na frente da nossa vida. Então não importa onde eu esteja, não importa qual é a situação. A vitória está declarada e ali não é nada por acaso, né? E eu consegui fazer. Hoje são líderes, né, em organização, foram chacubucos meus no trabalho. Às vezes vai ser o sacubuco do chacubuco, pode não ser aquela pessoa, mas ela vai falar do budismo para outra pessoa. Então, nossa missão diária deve ser essa, compartilhar o budismo aonde quer que estejamos. Para fechar, eu vou só ler uma leitura, eu queria ler a página inteira, é da TC, Desperte para o seu propósito de vida. Uma página breve, eu vou ler você rapidinha. Seu propósito de vida. A Alice, no País das Maravilhas, estava completamente perdida, sem saber que caminho tomar e, pior, sem saber nem ao menos aonde queria chegar. Os praticantes do budismo têm um claro caminho, o de mestre e discípulo, e enxergam exatamente aonde querem chegar, a realização do Conserufo. O presidente Ikeda incentiva uma existência vivida de forma grandiosa, tem desafios grandiosos também. E por existirem tais desafios é que conseguimos expandir enormemente nosso estado de vida. Lev Tolstói, famoso escritor russo de um espírito grande, disse que quando se via em um impasse procurava se lembrar qual era o propósito da sua vida.
Por sempre retornar a esse ponto, consegui então observar as adversidades com calma e superá-las. Quando as pessoas despertam para a sua verdadeira missão na vida, podem vencer qualquer desafio. Esta era a sua determinação. Todos nós nascemos nesse mundo com a nossa própria missão, que é única e insubstituível. Única e insubstituível. Ao aprofundarmos a consciência sobre nossa missão, nosso coração também se torna amplo e profundo. Se nos dedicarmos fortemente a essa missão, nossa vida se fortalecerá da mesma maneira. Vamos despertar todos os dias sem perder de vista nosso propósito. Ao praticarmos o budismo e vivermos como Bodhisattva da Terra, conduzirmos todas as pessoas ao caminho da felicidade. Então é isso que eu desejo a vocês, uma reunião, uma atividade feliz e que vocês consigam propagar isso diariamente. Um beijo. Mua.